Olá, boa tarde, povo abençoado de Deus. Eu gostaria realmente de falar aqui sobre a paciência, gente. Porque tem pessoa que é impaciente demais. Tem pessoa que tudo que o cara fala para ele, ele quer responder, dá aquela mal resposta, aquela ignorância toda. Você sabia que a ignorância é o caminho mais curto que tem para o fracasso, já? Então, como é bonito uma pessoa se arrepender, uma pessoa pedir desculpa, uma pessoa saber que está errado, sabe? Isso é uma coisa muito bom, gente. É uma coisa de muita inteligência. Para a pessoa pedir desculpa, gente, não é se humilhar, não, gente. É a pessoa crescer na vida, sabe? Que é uma habilidade que muita gente não tem coragem de fazer isso, sabe? E as pessoas só querem pagar tudo é com a mesma moeda, sabe? E aqui fica puxando a corda e uma hora a corda quebra e quando quebra a pessoa se prejudica, sabe? E às vezes a pessoa se prejudica e não dá tempo de voltar atrás mais, sabe? Se ele pudesse voltar atrás, com certeza ele ia voltar atrás, sabe? Então que tal a pessoa tolerar as coisas, sabe? A pessoa saber ouvir os outros falar. Deixa a pessoa falar, gente. Isso não vai lhe quebrar, não vai lhe machucar nada, não. A palavra dos outros não vai lhe prejudicar em nada, gente. Se a pessoa quer falar mal de você, deixa que ele fale, sabe? Porque tem gente que tem aquele negócio, mas fulano falou mal de mim. O que é que ele quer com minha vida? Rapaz, mas que besteira, rapaz. É uma coisa que eu não me incomodo, é com ninguém falar mal de mim, rapaz. Se quiser falar de mal de mim, fala. O problema é seu, cara. Pode me chamar de velho, pode me chamar de careca, pode falar o que você quiser. Eu não me incomodo, sabe? Eu não me incomodo, não. E não vou xingar ninguém, não vou responder ninguém, não. Eu nem respondo. E às vezes tem muita gente que xinga outra vez pela internet, às vezes a pessoa vai responder. E às vezes eu digo, rapaz, não responda, rapaz. Não responda, não. Essas coisas assim ninguém responde. Vamos responder coisa boa, rapaz. Coisa boa. Coisa ruim ninguém responde, sabe? Porque o inimigo, ele quer que você responda a ele, sabe? Ele quer falar as coisas para você e você responder, que é para aumentar o problema, sabe? É isso que o indivíduo quer, sabe? Então você precisa deixar de ouvir esse tipo de pessoa, sabe? Nunca vai ouvir, nunca vai responder ninguém, sabe? Eu mesmo, eu já tenho muito tempo que eu vivo no mundo, eu já andei muito no mundo, eu já andei muito em região de garimpo, lugar perigoso, nunca ninguém falou nada comigo. Nunca ninguém me humilhou, nunca ninguém me deu um tapa, nunca quis me bater. Porque se é para você andar, rapaz, eu não vou estar procurando conversa com ninguém. Porque é uma coisa que não tem fundamento, não tem futuro nenhum, você está ouvindo os outros falar, sabe? Às vezes eu atrapei muito em firma, às vezes o cara diz, ah, pai, tu não sabe de nada. Pronto, eu vou, não estou vivendo a custa dele, sabe? Às vezes o cara diz, rapaz, tu é miserável. O que é que eu vou responder para um cara desse? Se ele está me chamando de miserável é porque ele está vendo que eu tenho dinheiro, rapaz. Ele está vendo que eu tenho condição mais do que ele, sabe? Ele é um fracassado que está vendendo aí o almoço para comprar janta, sabe? Dando um tapa no focinho do povo para tomar um caroço de manga. E eu, se ele sabe que eu tenho dinheiro, aí ele fica me chamando de miserável. E aí dá vontade de eu perguntar para ele, rapaz, quantos pratos de boi eu já te pedi? Eu não vou fazer isso. Porque se eu vou fazer isso, vai dar munição para ele, sabe? Vai dar munição, sabe? Eu ir lá no boteco comprar duas garrafas de coca e trazer para ele beber, também eu não vou fazer isso. Porque aí eu estou provocando, sabe? Então, meu amigo, aprenda a ser humilde, ser uma pessoa humilde, sabe? Então, é que a gente tem que saber ser humilde, sabe? Então, você vê tanta confusão que aparece aí e depois a pessoa não tem mais como voltar atrás, sabe? Eu tinha um amigo meu lá em São Paulo que ele disse que o pai dele era delegado numa cidade lá em Santa Catarina. E o pai dele dava conselho para muita gente. Olha, rapaz, no dia de você pensar de se entrar numa briga, você larga tudo que você tem e vai embora, que você ganha muito mais, sabe? E ganha mesmo, gente. Porque o inimigo, a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, sabe? Então o inimigo está ali para provocar, só para provocar que ele está ali, sabe? Então você não pode nunca dar lado para esse povo de gente, nunca dar munição para esse tipo de pessoa, sabe? Uma vez eu estava vindo, eu trabalhava no Guaribe na década de 90, eu estava vindo para Taituba, eu estava lá no quilômetro 180, na Transamazônia aí. Aí nós queríamos vir para Taituba e já era 4 horas da tarde. Só tinha um cara que estava lá na vez para vir, mas ele não queria vir mais naquele dia, que só tinha 4 passageiros. E para ele vir aquela viagem naquela hora e já de tarde ele não ia pegar ninguém no caminho. Então ele estava querendo deixar para vir só no outro dia de manhã, que ele ia pegar mais passageiros na estrada. Aí nós estamos ali já decidido que não ia mesmo. Depois veio uma D20 lá do outro cara, que vinha da fazenda dele. Aí só que ele era da mesma cooperativa lá, tá dentro também, mas ele estava vindo da fazenda dele lá. Aí nós fomos até a caminhoneta D20, nós correu todo mundo, subimos na D20. E fomos embora.
Com pouca lá vinha um cara atrás de nós, dois caras na D20. Do D20 atrás de nós. Um passou por nós, outro parou no meio da estrada, outro parou atrás, mas parou também. Aí ele foi discutir com o cara, com o motorista. Pra que ele ia levar nós? Que ele não podia levar passageiro. E o cara ali de boa, rebatendo a conversa dele, e o cara insistindo, humilhando ele, humilhando ele. Quando foi no final das contas, ele falou, rapaz, eu podia furar os pneus desse carro tudinho de bala. O cara falou, rapaz, se você furar, eu compro outros. Vê a habilidade que o cara teve, né? Quando ele falou, eu podia furar os pneus desse carro de bala e tu não levar nenhum peste desse. Ele falou, se você furar, eu compro outros. Sabe? Habilidade, meu amigo. Se fosse uma pessoa desequilibrada, tinha morrido. Porque o cara estava armado mesmo. Naqueles tempos, o cara andava armado. Na década de 90, o cara andava armado, não era crime, sabe? Se a polícia tomasse o revólver de uma arma, ele não tinha nada para responder, não era crime nenhum. Sabe? Só tomava a arma e pronto, ele perdia a arma. Mas ele não ia responder nada, ele não ia preso. Então aquele cara teve aquele equilíbrio e falou para ele, olha, se você furar, eu compro outro. Pronto. Jogou água fria Jogou água na frigura dele, sabe? Agora, se fosse uma pessoa equilibrada, ia apagar fogo com gasolina, ia para cima dele e dizer, pô, fura, tu é homem, fura, ia provocar, sabe? Então, nós nunca devemos provocar inimigos, gente. Não provoque inimigo. O inimigo fala coisa para você, você fica calado, porque o calado, ele vence tudo, rapaz. Uma resposta calada vale 1000 palavras. Você vê até no julgamento aí de pessoa, tudo, o que, que o juiz orienta a pessoa, a vez de fazer pergunta para ele, olha, rapaz, se você quiser ficar calado, não vai lhe prejudicar em nada, sabe? Então aprenda a ficar calado, ser humilde, não responder pessoas, sabe? Porque se a pessoa for responder pessoa, uma vez eu vi 2 policiais lá conversando em São Paulo, aí um falando pro outro, rapaz, se eu fosse dar porrada em quem me olha com a cara feia, eu não estava mais aqui, sabe? Então a pessoa ter humildade, rapaz. A pessoa ter respeito, caráter, sabe? Porque não precisa, sabe? Porque inimigo ele anda aí pra cima e pra baixo, sabe? Atentando as pessoas, prejudicando as pessoas. Então você precisa ter essa habilidade, sabe? E não responder ninguém, sabe? Porque hoje em dia as pessoas for responder aos outros é o que a pessoa quer. É isso. Ele quer que você abra a boca para responder ele, sabe? Então você tem que deixar ele brigar sozinho, rapaz. Você tem que vencer ele com bem, sabe? Deixa ele broxar, deixa ele fazer o que ele quiser. E fique calado, sabe? Então por hoje é só. Se você gostou, você compartilha esse vídeo, você dê um joinha aí, sabe? E vamos repetir comigo. Eu sempre gosto muito dessas fases assim no final dos meus vídeos. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou forte, eu sou alegre, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Aonde eu chego, as portas estão abertas. Eu sou saudável, sabe? Então você repete essas palavras boas, gente. Não vá ficar com palavra negativa, porque tem gente que tem aquelas palavras negativas o tempo todo, sabe? Então a vida da gente transforma ela com palavras, sabe? Então a partir do momento que você começa a mudar suas palavras, aí você vai mudando a sua vida, sabe? E procurar também ler livros, gente. Eu gostaria muito que uma pessoa lesse um livro, sabe? Porque aqui é os livros que eu leio, esse livro aqui é um livro muito bom, esse aqui, Poder do Subconsciente, do José Mofra, sabe? Muito bom esse livro. Então eu gostaria que todo mundo pegasse e lesse, sabe? Então muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.